O assunto que vamos abordar hoje é um tema de extrema importância em obstetrícia, porque a prematuridade é a principal causa de morte neonatal. E trabalho de parto prematuro pode ser definido como sendo aquele que ocorre entre 20 semanas completas e 37 semanas incompletas. Abaixo de 20 semanas seria aborto, e acima de 37 nós teríamos o parto de termo. Quando não se sabe a idade gestacional, apela-se para o peso. Então, conceptos com peso entre 500 e 2.500 gramas são considerados prematuros. Abaixo de 500 seriam os abortos e acima de 2.500 seriam os fetos de termo. Há uma grande preocupação em obstetrícia quando o trabalho de parto prematuro se instala abaixo de 28 semanas. É o que se chama de prematuridade extrema. Esses fetos ainda não têm pulmão formado, ainda está no esboço dos alvéolos. E com isso a capacidade de respirar ar fora do útero é muito baixa. E esses fetos facilmente entram em insuficiência respiratória e podem ir a óbito. A incidência do parto prematuro varia de 5 a 10% de todas as gestações, estando mais próximo de 10%. Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de parto prematuro se encontra em torno de 12%. E como já foi dito, só reforçando, o parto prematuro tem uma importância clínica grande, porque ele responde por 70% da mortalidade e 85% da morbidade perinatais. Para que possamos manejar o trabalho de parto prematuro, é importante que nós tenhamos ciência dos fatores a ele associados. E entre esses fatores destacam tendência familiar e tendência a se repetir. Então é importante na anamnese que nós pesquisemos com a paciente se algum familiar dela teve parto prematuro e, mais importante ainda, se em alguma gestação anterior ela teve parto prematuro. Um dos fatores de risco mais importantes para a prematuridade, para o parto prematuro, é o parto prematuro anterior. Ainda se associam raça e idade. A idade seria nos extremos da vida reprodutiva, abaixo de 20 anos e acima de 35. 40 para alguns, mas se aceita mais hoje 35 anos como limite superior. Quanto à raça, seria a raça negra, e aí há um viés, porque, como se sabe, a raça negra é mais associada a condições socioeconômicas precárias, levando a subnutrição, falta de higiene, promiscuidade e maior número de infecções que, por si só, também se associam ao parto prematuro. Os hábitos nocivos, como tabagismo, alcoolismo e drogas ilícitas, também estão associados ao parto prematuro, principalmente o tabagismo, até por ser mais comum. Um dos fatores associados mais importantes é a amniorrex prematura, que é responsável por 30% dos trabalhos de partos prematuros. A amniorrex prematura é o próximo assunto que nós vamos abordar hoje, e já adiantando, é a ruptura rex da membrana amniótica, a amniorrex, antes de iniciar o trabalho de parto, por isso prematura, em qualquer idade gestacional. Nós temos que frisar que não é necessidade que o feto seja prematuro para ocorrer a amniorrex prematura. Uma gestante de 42 semanas
que ainda não está em trabalho de parto, se a bolsa dela romper, nós estamos diante de uma amniorrex prematura, porque rompeu antes de iniciado o trabalho de parto. A idade gestacional aqui não interessa. Ela tem uma incidência de 5 a 15% das gestações, como nós vamos ver quando abordarmos o assunto. Além da amniorrex, fatores extremamente importantes são infecções. Qualquer infecção no organismo libera prostaglandinas. Essas substâncias são produzidas em qualquer tecido do organismo e essas substâncias produzem contração uterina que levam ao parto. As principais infecções associadas são a infecção urinária, as vaginoses bacterianas, são aquelas infecções da vagina que produzem corrimentos profusos, fétidos. E a bacteriúria assintomática, que é a presença de bactérias na urina em urocultura, mesmo com a paciente sem sintomas. Tudo isso obrigatoriamente tem que ser tratado na gestação, porque não só podem complicar por si só, como pode levar ao parto prematuro. As malformações uterinas e a miomatose uterina também são fatores muito importantes associados. Entre as malformações, nós temos o útero bicorno, o útero unicordo, o útero duplo ou de Delfo e o útero septado, como vocês podem ver nessas figuras. Eles diminuem a capacidade da cavidade uterina, atrapalham o crescimento do útero, por isso levam a partos prematuros, quando não levam a abortamentos. Já os miomas, que a gente pode ver aqui na figura da direita, são tumores benignos que se instalam na parede do útero. Eles podem se instalar nas diversas regiões do útero e em diversas posições. Eles também diminuem a capacidade da cavidade uterina e atrapalham o crescimento do útero na evolução da gestação, podendo levar a abortamentos ou partos prematuros. Ainda nos fatores associados, nós temos a incompetência istmo-cervical. O que é isso? A incompetência istmo-cervical é a dilatação do colo antes de instalado o trabalho de parto, durante a gravidez. A paciente já tem o colo dilatado naturalmente, ou por causas genéticas, ela já tinha isso, ou por uma cirurgia, tipo uma amputação de colo, uma cauterização, infecções, etc. A incompetência istmo-cervical é responsável principalmente por abortamentos tardios, 16, 18 semanas, e trabalhos de partos prematuros e partos prematuros precoces, 24, 26, 28 semanas. Depois nós temos a macrosomia, o polidrama e a gestação múltipla, que são eventos que promovem um aumento exagerado do útero antes de chegar do termo. Ou porque o feto é muito grande, ou porque temos muito líquido amniótico, ou porque temos 2 conceptos intraútero. O útero tem um limite para o seu volume crescer. E quando atingido esse limite, ocorre a liberação de prostaglandinas e, com isso, leva à contração uterina e ao trabalho de parto. Por último, entre os fatores associados está a iatrogenia. A iatrogenia é quando o médico causa o evento. Essa iatrogenia, no caso do parto prematuro, ela pode ser por um erro de cálculo da idade gestacional, principalmente em cesarianas eletivas. O médico pode calcular mal a idade gestacional e programar uma cesariana para antes de 37 semanas. Hoje, as instituições que orientam a prática da obstetrícia dizem que devemos realizar cesariana eletiva sem morbidade na paciente
apenas com 39 semanas. Então, quando o médico realiza abaixo de 37, ele está promovendo uma prematuridade iatrogênica. Mas a iatrogenia também pode ser benéfica ou benigna. Quando o médico realiza a antecipação do parto por alguma indicação materna. A mãe tem algum problema grave em que não é possível aguardar o termo para interromper a gravidez, por exemplo, numa eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia grave, uma síndrome HELP, um diabetes descompensado. Então, nesse caso, o médico antecipa o parto para proteger a mãe. Nesse caso, é o que a gente chama de iatrogenia benéfica ou benigna, que não tem problema algum do ponto de vista ético. Para manejar o trabalho de parto prematuro, nós lançamos mão de instrumentos que vão nos permitir predição e prevenção. Na predição, nós destacamos principalmente a anamnese e a identificação da paciente que tenha parto prematuro anterior. No exame físico, nós podemos constatar uma incompetência istmo-cervical. Ao fazer o toque vaginal, nós percebemos uma dilatação antes do início do trabalho de parto, em gestações prematuras, ou podemos constatar a presença de uma macrosomia fetal, de um polidrâmio. Por isso que é importante o exame físico também. Um exame complementar que foi muito usado, atualmente ele está em um certo desuso, é o exame que detecta fibronectina fetal na vagina após 22 semanas. A fibronectina é uma proteína que serve como uma espécie de cimento entre o útero, entre o endométrio e o saco gestacional, as membranas coriônica e amniótica. Essa fibronectina é normal que se encontre na vagina até 22 semanas. O encontro dela na vagina após 22 semanas significa que está tendo alguma atividade uterina que está descolando essa proteína lá em cima e está fazendo ela escapar para a vagina. O problema desse exame, primeiro, é o custo, que é elevado. Segundo, que ele tem muitos falsos positivos. Ele é mais interessante, mais importante, quando dá negativo, que a gente pode confiar. Uma paciente com fibronectina fetal negativa, ela não tem risco de entrar em trabalho de parto prematuro nas próximas semanas. Já quando dá positivo, pode existir o risco ou não, porque existem muitos falsos positivos. Outra forma de prever o parto prematuro é a ultrassonografia transvaginal, para se avaliar a forma e o comprimento do colo, que deve ser realizado entre 22 e 24 semanas, que é quando o exame é mais preciso. E colos com comprimento menor que 20 milímetros são de risco para trabalho de parto prematuro. Aqui nós temos o exame, à esquerda nós temos o transdutor introduzido na vagina, o exame tem que ser transvaginal. Ele vai medir o colo e vai aparecer na tela da ultrassom essa figura em que, aqui na seta à esquerda, nós temos o orifício externo, melhor dizendo, o orifício interno do útero. Essa região negra aqui é o líquido amniótico e aqui são partes fetais. Essa seta da direita, nós temos aqui o orifício externo, que fica dentro da vagina, e essa distância entre as duas setas é o colo. Se essa distância for menor que 20 milímetros, nós temos uma paciente de risco para trabalho de parto prematuro. Nessa figura a gente vê melhor a questão à esquerda, o transdutor em cinza, o colo,
orifício interno, orifício externo, e o aparelho mede essa distância e já fala para o médico, aparece na tela quanto deu. Aqui à direita nós temos a imagem do ultrassom. Se der menos de 20 milímetros, essa paciente é de risco para parto prematuro. Até aqui falamos então de mecanismos de predição: anamnese, exame físico, fibronectina e a ultrassonografia transvaginal. Passando a falar de prevenção, que é atuar sobre os fatores de risco, nós vamos, nos colos dilatados, ou seja, nas incompetências istmo-cervicais, nós vamos tentar amarrar esse colo, fazer uma sutura que amarre o colo e feche o colo. Essa cirurgia se chama cerclagem. Essa cerclagem deve ser feita o mais cedo possível nas pacientes que já têm incompetência istmo-cervical diagnosticada desde o início da gravidez ou desde antes da gravidez. Ela deve ser feita entre 13 e 14 semanas. A cerclagem é um procedimento relativamente simples, em que se traciona o colo uterino e se dá pontos em torno desse colo uterino, formando uma bolsa. Aí amarra-se as extremidades do fio e nós vamos estar fechando, então, a dilatação do colo. É importante que seja um fio grosso, porque se usarmos fios finos, ao amarrarmos, ele vai cortar o colo do útero. E é importante também que seja um fio inabsorvível. Ele tem que ficar aí, às vezes, 30 e tantas semanas. Se fosse um fio absorvível, ele seria absorvido antes disso e o colo abriria novamente. Não podemos esquecer de, com 37 semanas, retirar o fio, cortar o fio, porque senão o parto vai ficar complicado, né? Como é que o colo vai dilatar se tem um fio amarrando? Então, retira-se com 37 semanas. Além disso, nós podemos atuar realizando consultas mais frequentes e repouso físico na gestação múltipla. Tratar as infecções obrigatoriamente, itu, vaginoses e qualquer outra, até abscesso dentário, já se comprovou que pode levar a parto prematuro. Desestimular hábitos nocivos como tabagismo, alcoolismo, etc. Tratar os polidrames. Como é que se trata os polidrames? Fazendo o esvaziamento desses polidrames, esvaziamento fracionado por amniocentese. E evitando iatrogenias, calculando de forma correta a idade gestacional. Medicações profiláticas, ou seja, medicações que evitam o trabalho de parto prematuro nas pacientes de risco, na realidade é medicação, só existe uma, que é a progesterona. A progesterona é a única medicação, é o único remédio que tem a capacidade de minimizar os partos prematuros. A progesterona bloqueia a ação das prostaglandinas, da ocitocina e de outras na fibra muscular uterina, deixando a fibra em repouso. A progesterona deve ser utilizada nas pacientes de risco, ou seja, pacientes com trabalho de parto prematuro anterior, com parto prematuro anterior, e pacientes com colo com menos de 20 milímetros no ultrassom transvaginal com 22 a 24 semanas. A dose é de 100 a 200 miligramas via vaginal dia à noite ao deitar.
geralmente se usa a dose de 200 miligramas. Pode ser via oral. A questão é que a via oral não é ideal, porque pela via oral são maiores os efeitos colaterais da droga, que são principalmente sonolência e adinamia, e também tem a primeira passagem hepática, perde um pouco do efeito da droga. Pela via vaginal, não tem a primeira passagem hepática, não tem os efeitos colaterais, e ainda, ao se colocar o comprimido próximo ao colo, nós estamos colocando ele onde a gente quer que ele haja, que é no útero. Existe no mercado formulações, a mais popular, mais vendida, se chama Utrogestan. É caro, não é barato, por isso não devemos ficar passando progesterona à torta e à direita sem um motivo sólido. E esse comprimido do Utrogestan tanto pode ser tomado via oral quanto colocado na vagina. Também pode ser mandado manipular supositórios vaginais de progesterona com 100 ou 200 miligramas em farmácias de manipulação, o que sai bem mais barato. Outro problema que nós vamos encarar na questão do parto prematuro é o diagnóstico. O diagnóstico é feito pela presença de contrações uterinas ritmadas, com uma frequência de pelo menos 2 em 10 minutos, que pode ser detectadas clinicamente pela nossa mão na barriga da paciente ou por cardiotocografia. Não sei se vocês já conhecem o cardiotocógrafo, é um aparelho que detecta os batimentos fetais continuamente e detecta também a presença de contrações uterinas. Mas não é necessário o cardiotocógrafo para se fazer esse diagnóstico. O que é muito importante é que contrações somente não diagnosticam parto prematuro. É necessário que tenha alguma alteração no colo uterino. O colo, ao toque na gestação, ele geralmente é posterior, longo e fechado. Para que nós tenhamos diagnóstico de parto prematuro, é necessário que tenha alguma alteração disso. Um colo mais mole, um colo mais fino e um colo com dilatação de pelo menos 2 centímetros, para nós considerarmos que temos um diagnóstico de parto prematuro. Por isso há um grande número de falsos diagnósticos, o que falseia também as estatísticas. Muitas vezes um hospital fala, internei 10 trabalhos de partos prematuros e consegui interromper 8, inibir 8. Na realidade, a maioria desses 8 eram falsos trabalhos de parto prematuro. A conduta. Primeiro, internação. Paciente em trabalho de parto prematuro não pode ir para casa, ela tem que já ser internada imediatamente. E aí nós vamos começar as nossas ações tentando primeiro inibir as contrações uterinas. Isso se chama tocólise. De toco, parto, lise, interromper. A tocólise deve ser feita na ausência de evidências para manutenção a longo prazo e com efetividade por 24, 48 horas. Não tem sentido tocólise de 5, 7, 10 dias. Geralmente o objetivo é ganhar tempo para ou transferir a mãe para um local onde tenha melhor assistência ou para se usar os corticosteroides. Os corticosteroides são um tema que nós vamos abordar daqui a pouco, que devem ser usados nas pacientes em trabalho de parto prematuro em determinadas situações. As candidatas à autocólise são as pacientes sem contraindicações à droga, sem contraindicações à manutenção da gestação, com bem-estar fetal preservado e com um diagnóstico preciso do trabalho de parto prematuro. 2 contrações em 10 minutos e colo afinado e dilatado.
que tenha menos de 4 centímetros, porque com 4 centímetros ou mais, a tocólise não terá sucesso na maioria maciça das vezes. Por isso, essa é uma condição também. E uma idade gestacional entre 24 e 34 semanas. Abaixo de 24, os fetos não têm viabilidade, eles não têm nem alvéolo ainda, nem começaram o desenvolvimento pulmonar com alvéolos. E se a gente segurar essa gestação por 2, 3, 5 dias, não vai adiantar nada, que se esse feto nascer, ele vai a óbito. E com 34 semanas, o feto adquire maturidade pulmonar que lhe capacita a respirar ar no extraútero. Então, trabalho de partos prematuros, já tem 34 semanas, não se faz nada a não ser acompanhar o parto. São contraindicações para a tocólise absolutas. Feto morto, ninguém vai tentar segurar no útero um feto que está morto. A mesma coisa vale para sofrimento fetal. O feto dentro do útero está sofrendo, está tendo um problema de insuficiência placentária, por exemplo, não vale a pena manter ele intraútero, então deixamos nascer. Malformações fetais também não compensam se fazer tocólise. E maturidade fetal presente. O feto já tem 34 semanas, então não vamos fazer tocólise. Infecção uterina. Se a paciente já apresenta sinais de infecção intrauterina, principalmente aquelas causadas por amniorrex, não podemos fazer tocólise, porque se nós segurarmos essa gestação, essa infecção vai complicar e pode levar a septicemia e óbito, tanto da gestante quanto do seu filho. Então, na presença de infecção, não existe tocólise. A amniorrex prematura está aqui destacada em vermelho, porque a tocólise tem indicação em alguns casos, em algumas situações que nós vamos especificar mais tarde quando abordarmos esse assunto. A outra contraindicação absoluta é a doença materna descompensada. Então, aquela paciente que tem uma cardiopatia descompensada, uma cardiopatia grave, uma pré-eclâmpsia grave, uma síndrome HELP, nessa paciente nós não vamos fazer tocólise, porque é melhor que a gravidez termine para ela. Já quanto às contraindicações relativas, tem os sangramentos, e é relativo porque depende do volume. Pequenos sangramentos nós podemos fazer tocólise. Já sangramentos mais vultosos não devemos, principalmente porque esse sangramento pode ser de uma causa grave, como um descolamento prematuro de placenta, então não vamos fazer tocólise nesse caso. Além disso, as drogas usadas para tocólise geralmente aumentam sangramentos. Portanto, sangramento depende do volume. E colo com dilatação acima de 4 centímetros. Como eu já comentei, acima de 4 centímetros, a tocólise, ela geralmente não tem sucesso. Portanto, nós não vamos usar drogas, que nós vamos ver a seguir, que têm efeitos colaterais sérios, se a gente não tem uma chance de sucesso, pelo menos razoável. Então, colos com mais de 4 centímetros, não vale a pena se tentar a tocólise. Para a tocólise, nós utilizamos algumas medicações, que nós vamos ver a seguida, uma a uma, com seus efeitos colaterais, suas vantagens e desvantagens. Essas drogas são chamadas de tocolíticos. Entre os tocolíticos, um muito usado durante muitos anos, décadas, foram os beta-miméticos, principalmente a terbutalina, cujo nome comercial é o Bricanil. As outras também foram usados, mas a terbutalina é, no mundo inteiro, a mais utilizada.
Os beta-miméticos, eles têm alguns efeitos colaterais que podem ser graves. Eles são também chamados de beta-agonistas. Os principais efeitos colaterais maternos são palpitação, precordialgia, dispneia, ansiedade, cefaleia, tremor, náusea, podendo chegar a edema pulmonar se forem usadas altas drogas da medicação e o uso excessivo endovenoso. A droga é usada endovenosa, mas o seu uso excessivo pode levar até edema pulmonar e morte. Por isso ela tem que ser usada com muito cuidado. Esses efeitos são minimizados se usar a menor dose possível que seja eficaz. Então nós ficamos entre a dose que não dá efeitos colaterais, mas que seja capaz de inibir o trabalho de parto. O principal efeito colateral fetal é a taquicardia. Um outro tocolítico é a nifedipina, que é do grupo dos inibidores de canal de cálcio. A nifedipina é uma medicação usada muito para hipertensão arterial, principalmente em gestante, mas também fora da gestação, que bloqueando o canal de cálcio, ela relaxa os vasos e também relaxa o útero. Essa é a droga hoje de primeira escolha na maioria dos serviços de obstetrícia e preconizado pela maioria das instituições orientadoras e também pelo Ministério da Saúde como primeira escolha. A nifedipina também tem seus efeitos colaterais. Nós usamos a nifedipina de ação rápida. Os efeitos colaterais principais são cefaleia, rubor facial e hipotensão, que é rara em pacientes normotensas. É contraindicada em hipotensas, portadoras de insuficiência cardíaca ou com estenose aórtica. Ela é tão efetiva quanto os beta-agonistas e o sulfato de magnésio, que é outro tocolítico que nós vamos ver adiante, mas com menos riscos e efeitos colaterais. Por isso, ela é hoje a de primeira escolha, principalmente na saúde pública. Outro tocolítico ou outros tocolíticos são os anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios em geral, a indometacina se destaca porque foi a mais usada, mas poderia ser ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, etc. Tem um grande problema, os efeitos colaterais são sérios, podendo levar à diminuição severa do líquido amniótico, levar a fechamento do duto arterioso fetal, hipertensão pulmonar fetal. Por isso, os anti-inflamatórios, cuja principal ação é inibir prostaglandina, eles vêm sendo abandonados já há muito tempo. Não se usa mais, a não ser em situações muito especiais. Por exemplo, você tem um trabalho de parto com 25 semanas com um polidrâmino considerável, você usa indometacina por no máximo uns 3 dias em dose pequena, você vai conseguir inibir o trabalho de parto e vai diminuir o líquido amniótico, que nesse caso não é deletério porque ele estava muito aumentado. Mas são situações caso a caso que são muito raras. O sulfato de magnésio, que ele é muito usado na pré-eclâmpsia para profilaxia das convulsões ou na eclâmpsia também, ele também é tocolítico, mas é um tocolítico fraco. Por isso precisa serem usadas doses altas, próximas da dose tóxica. E a dose tóxica pode causar, inclusive, parada respiratória e morte. É uma droga pouco usada no Brasil. Os americanos gostam muito de sulfato de magnésio. No Brasil, nós usamos mais quando a paciente tem contraindicações para todos os outros. Por exemplo, uma cardiopata descompensada, compensada, melhor dizendo, a descompensada a gente não inibe. Então, nesse caso, nós podemos usar o sulfato de magnésio, porque ele não traz tantos efeitos colaterais quanto os outros, só tendo cuidado com a toxicidade.
E, finalmente, vamos dizer assim, o artista da situação é o atosiban ou atosibano. O atosiban, o atosibano no Brasil, ela é uma droga que é um antagonista da ocitocina. A ocitocina é um hormônio endógeno produzido no hipotálamo da gestante, secretado pela neurohipófise, que tem uma ação muito importante na contração uterina e na manutenção do trabalho de parto. Ela entra na célula através de receptores e o atosiban é um bloqueador do receptor de ocitocina, portanto, age como tocolítico. A apresentação endovenosa, os efeitos colaterais são leves, náusea, vômito e cefaleia, não tem impacto algum no feto, mas tem um grande problema que é o custo elevado. Um tratamento com atosiban, a última vez que eu olhei, sairia por em torno de R$ 2.000. Então, na saúde pública, dificilmente vai ser usado. Mas em clínicas privadas, em pacientes que possam pagar, é uma indicação interessante. O outro aspecto, saindo da tocólise, são os corticosteroides. Descobriu-se em 1972 que essas drogas conseguiam acelerar a maturidade pulmonar fetal. Como eles agem? Estimula a produção de surfactante pelos pneumócitos 2 do pulmão fetal, do alvéolo. Aqui a gente tem um alvéolo aqui à esquerda, um alvéolo inflado, e o surfactante é produzido na parede do alvéolo, é jogado aí dentro, e ele impede que o alvéolo colabe na expiração do recém-nascido. Com isso, impede que dificulte a próxima inspiração. No prematuro, o surfactante não existe ou é insuficiente. Então, o alvéolo na expiração colaba, na próxima inspiração, o feto vai ter que ter, aliás, o recém-nascido, vai ter que fazer um esforço muito maior e ele vai entrando em insuficiência respiratória gradativamente. O corticosteroide aumenta a produção de surfactante. Eles ainda diminuem a incidência de hemorragias intracranianas neonatais e diminuem a frequência de enterocolite necrotizante. Quando vamos usar os corticosteroides? Entre 24 e 34 semanas. Não se usa abaixo de 24, que vocês lembram que eu falei que abaixo de 24 não existe alvéolo ainda. Então não existe produção de surfactante na parede do alvéolo. Portanto, não adianta dar corticoide, que não vai ter função nenhuma. E acima de 34 nós não fazemos mais, porque já não precisa. O feto por si só já produz surfactante suficiente. Então não há necessidade, não há porquê se usar o corticosteroide. Até porque ele tem alguns efeitos colaterais, como são sabidos. Quais drogas usar? A betametasona e a dexametasona. Por que essas? Porque atravessam melhor a barreira placentária e agem melhor no feto. Por que a betametasona está destacada? Porque ela é a primeira escolha. Só se usa a dexa na ausência da beta. Isso porque a dexa tem mais efeitos colaterais. Portanto, a beta é mais benéfica. A dose é de 12 mg ao dia por 2 dias. Aplica-se intramuscular 12 mg de betametasona num dia e no outro dia, no mesmo horário, aplica-se mais 12 mg. Geralmente isso se faz no momento em que você está internando uma paciente de trabalho de parto prematuro, você já faz a primeira dose para ganhar tempo. Aí a segunda dose vai ser feita 24 horas depois. O efeito máximo passa a ocorrer após 24 horas da última dose, ou 48 da primeira. As duas doses são chamadas comumente de um ciclo de corticoide. Vocês vão ouvir falar muito disso. Foi feito um ciclo de corticoide, certo? Isso é o que a gente pode fazer
para minimizar os problemas respiratórios, principalmente dos prematuros. É claro, existem algumas outras medidas que se pode tomar ainda para neuroproteção fetal, como o uso de sulfato de magnésio, de novo, agora aqui para neuroproteção fetal. Só que isso é um assunto muito extenso, que a gente aborda geralmente no internato, para complementar essa aula de trabalho de parto prematuro. O básico de parto prematuro é isso aqui, certo? É claro, esses conceitos, depois do parto, vão precisar de uma UTI amniorrex prematura, que é o outro assunto de hoje. Como já foi colocado lá no começo da aula, a amniorrex prematura é a ruptura rex da membrana amniótica, amniorrex, antes de iniciar o trabalho de parto, por isso prematura em qualquer idade gestacional. Vejam bem, mais uma vez frisar isso. Não há necessidade que o feto seja prematuro para que nós tenhamos a amniorrex prematura. Uma gestante de 40, 41, 42 semanas pode ter amniorrex prematura desde que a ruptura da bolsa da membrana amniótica ocorra antes de iniciado o seu trabalho de parto. A incidência é de 5 a 15%, como a gente falou, é extremamente importante porque é responsável por 30% dos partos prematuros, dos trabalhos de partos prematuros, quando ocorre antes do termo. E nós temos um dilema em amniorrex prematura. Nós ficamos entre o risco de infecção, porque a partir do momento que a membrana amniótica se rompe, essa membranazinha branca aqui em torno da cabeça do feto, vai colocar o feto, a cavidade uterina, em contato direto com o canal cervical e com a vagina. Vagina essa cheia de bactérias que podem subir pelo canal cervical e atingir toda a cavidade uterina, provocando infecções que podem ser importantes. A questão da infecção é mais importante quando a amniorrex ocorre abaixo de 34 semanas, em fetos prematuros. Por quê? Aí a gente não pode providenciar o parto, porque o neném é prematuro e pode ter que ir para a UTI, pode ir até a óbito pela prematuridade, pode ter insuficiência respiratória e assim por diante. É claro, quando a gestação está acima de 34 semanas, nós podemos tranquilamente providenciar o parto para que a paciente não tenha infecção. Nosso grande problema, portanto, são os fetos abaixo de 34 semanas. Ela é uma das causas mais comuns do parto prematuro, como já foi dito, e de complicações neonatais que vão requerer também UTI. E geralmente as complicações da amniorrex são maiores do que a do próprio parto prematuro. Uma vez eu perguntei para um neonatologista, o que você prefere, um prematuro ou uma infecção? Ele falou prematuro, porque a infecção pode ser grave. Ainda o sofrimento fetal, após a ruptura da bolsa, nós podemos ter compressão do cordão, com isso levando a sofrimento. Pode ter até o próprio prolapso do cordão, que é a saída do cordão pela vagina antes do feto. Isso é denominado prolapso de cordão, é uma emergência obstétrica importante, grave, emergência mesmo. Podemos ter o descolamento de placenta, porque na medida que esvazia o líquido amniótico, diminui o volume uterino, franze, vamos dizer assim, o leito da placenta e ela se descola, que é um evento grave e também uma emergência.
Para a gente entender a amniorrex prematura, vamos falar de fatores determinantes. O que determina a ruptura da bolsa? É o aumento da pressão hidrostática dentro do útero. Esse aumento da pressão hidrostática leva à ruptura da membrana amniótica, que é uma membrana delgada. Outro fator determinante é a própria contração uterina. Então, se você tem a contração uterina e, por exemplo, a paciente tem uma incompetência istmo-cervical, um colo já dilatado, nós podemos ter uma amniorrex prematura. Outro fator determinante também são as infecções ao nível do orifício interno que levam a enzimas amnióticas virem aqui. Então, o fator determinante seriam as enzimas, que viriam combater a infecção e acabam lisando a própria membrana, com isso rompendo a bolsa. Então, os fatores determinantes são o aumento da pressão hidrostática provocado pela contração uterina e as enzimas do líquido amniótico que, ao agirem contra uma infecção ao nível do orifício interno, vão levar a uma lise da membrana e a sua ruptura. Entre fatores predisponentes, aqueles dois anteriores eram os determinantes, nós temos a incompetência istmo-cervical. Essa dilatação do colo, que vocês podem acompanhar à esquerda, como ela vai ocorrendo durante a gravidez, e acaba que a bolsa se hernia e se rompe. Aqui dá para ver bem direito também, do lado direito, que a membrana está livre sobre o orifício interno de um colo dilatado e que poderá se romper muito facilmente. Outros fatores predisponentes são as apresentações anômalas, porque um feto em apresentação pélvica, como está aqui, a pressão hidrostática facilmente se transmite para essa parte frágil da membrana que não está apoiada no útero. E com isso pode ocorrer a ruptura da membrana. Se tiver uma incompetência istmo-cervical ainda para complicar, mais fácil, né? Ainda o polidrâmino, que é o aumento de líquido amniótico, o aumento exagerado de líquido amniótico. Esse aumento de líquido amniótico, que acontece, por exemplo, no diabetes gestacional e nas malformações de tubo neural, ele, vamos dizer assim, estica tanto a membrana que ela acaba rompendo. Então, o polidrâmino é também um fator predisponente para a amniorrex prematura. E, sem dúvida nenhuma, a infecção ao nível do orifício interno do colo, próximo então da cabeça do neném, próximo da membrana, ela pode levar as enzimas se mobilizarem para atacar a infecção e lisar a membrana. Lembrando que a vagina é cheia de bactérias e ainda pode ter aquelas infecções como as vaginoses, as vaginites, etc., que podem levar a trabalho de parto prematuro pela liberação de prostaglandinas, mas também podem levar à infecção a nível do orifício interno, levando assim à amniorrex prematura. É fácil de entender isso. No questão do diagnóstico, nós temos que nos preocupar inicialmente com o diagnóstico diferencial, que são os eventos que cursam com saída de líquido pela vagina. Então, o primeiro, incontinência urinária. A gente sabe que na gravidez, por força da ação da progesterona na uretra, ela se torna mais flácida e a paciente perde urina com facilidade. Então é comum a incontinência urinária na gestante e não é doença, não é patológico.
Mas isso pode confundir a paciente, ela acha que a bolsa estourou e na realidade ela só perdeu urina. Outra coisa são os corrimentos, as leucorreias. Leucorreia, aliás, é um nome errado, mas ele é consagrado pelo uso. Porque leucorreia seriam só os corrimentos brancos, já que leuco em grego significa branco. São os corrimentos, o nome mais correto seria o corrimento. Um corrimento profuso, tipo aqueles que eu falei de Gardnerella, ele pode confundir a paciente e a gente também, se for o caso, e nós acharmos, e a paciente principalmente, ela procura o médico por causa disso, que a bolsa rompeu. Além disso, uma mucorreia. A gente sabe que no colo do útero, ao longo da gravidez, como que para selar a cavidade uterina, existe um tampão mucoso, uma rolha de muco. Essa rolha de muco, quando está próximo do parto, 15 dias antes, mais ou menos, ela se liquefaz, já para começar o processo de transformação do colo. E ao se liquefazer, dependendo da quantidade que se exteriorize, a paciente pode confundir com a ruptura da bolsa. É claro que tanto a leucorreia e a mucorreia nunca vão ser em grandes volumes. Então, é uma das coisas que primeiro a gente tem que perguntar para a paciente o volume do líquido que saiu. Se molhou as pernas, molhou a calcinha, molhou o lençol, etc. Porque no caso de leucorreia e mucorreia, isso não vai acontecer. Na incontinência urinária pode, né? O diagnóstico mesmo, às vezes, é complicado. 85% das vezes, o diagnóstico é facílimo. A gente vê o líquido saindo da vagina da paciente. Não precisa fazer exame nenhum. Mas em 15%, a saída de líquido foi pequena, parou de sair porque a cabeça do neném está tampando o orifício, e com isso a gente fica na dúvida. Aí nós temos que lançar mão de exames, tanto clínicos quanto complementares, para tentar chegar a um diagnóstico, que isso é extremamente importante. Se nós tivermos, por exemplo, uma paciente já acima de 34 semanas, isso significaria, se for confirmada, interrupção da gravidez. Se a gente achar que não é, mandar para casa, de repente essa paciente volta com uma infecção grave. Então o diagnóstico tem que ser feito. E como é que a gente faria esse diagnóstico no exame físico? Vocês todos devem estar tendendo a responder para mim nesse momento, que seria através de um toque vaginal. Mas isso não deve ser feito. Não fazer toque. Ao fazer o toque, nós podemos estar facilitando uma infecção ascendente, já que os nossos dedos levariam o conteúdo vaginal para bem próximo da cavidade uterina. Então, não se deve fazer toque em hipótese nenhuma em uma paciente com amniorrex que não esteja em trabalho de parto também. Porque tem pacientes que têm amniorrex, às vezes ontem à noite, a paciente chega hoje de manhã falando que a bolsa rompeu ontem à noite, mas ela resolveu deixar para vir de manhã, e quando veio de manhã ela já tinha iniciado o trabalho de parto. Aí nós temos que tocar para saber como é que está a dilatação. Mas se a paciente não estiver com contrações, não estiver tendo dor, nós não devemos tocar. Primeiro, nós temos também que, pela anamnese, quantificar a saída de líquido e se foram vários episódios. O líquido na amniorrex prematura vai ser muito. A paciente tem uma quantidade líquida amniótica em torno de 1.800, 2.000 ml. Na mucorreia, como eu já disse, é pouquinho, na leucorreia também, e na própria incontinência urinária também não é muito grande. As características do líquido.
Se é um líquido cinzento, branco, espesso, típico de leucorreia mucorreia, se é um líquido com odor característico de urina ou não. No exame físico, a gente deve começar pela inspeção e não pelo toque. Eu coloquei o toque lá na frente que é para enfatizar que não se deve tocar. Na inspeção, nós vamos olhar se está saindo líquido pela vulva. A maioria das vezes vai estar e está feito o diagnóstico e não precisa fazer mais nada. Se não vimos sair líquido pela vulva, nós partimos para o exame especular. Vamos usar um espéculo para introduzir na vagina, com todo o cuidado de asepsia e antisepsia. Então, nós vamos usar luvas estéreis, espéculo descartável ou esterilizado, para não levar infecção também. E aí nós vamos olhar o orifício externo do colo, que é perfeitamente visível pelo exame especular. E nesse orifício externo nós vamos ver se está saindo líquido. Se estiver saindo líquido, fechado o diagnóstico, acabou. O problema é quando não estiver. Quando não estiver, nós temos que lançar mão de alguns exames complementares. Por exemplo, ultrassonografia, que vai nos revelar que o líquido amniótico está diminuído, um oligoâmnio. Só que, na ultrassonografia, primeiro, nós temos que afastar outras causas. Uma paciente que esteja com, por exemplo, uma insuficiência placentária, ela pode cursar com oligoâmnio. Por outro lado, uma paciente que tinha 3 litros de líquido amniótico, perdeu 1 litro. Aí a cabeça do neném tamponou o orifício. Você vai fazer um ultrassom e vai estar normal. Então, às vezes, o ultrassom não esclarece muito também não. Outros exames menos usados é pesquisar a cristalização do conteúdo próximo ao colo, da vaginal próximo ao colo, que é simplesmente espalhar uma gota desse conteúdo numa lâmina, secá-la ao ambiente mesmo, não precisa usar nenhum artefato, e olhar no microscópio de baixa magnitude, na baixa magnitude. Se nós visualizarmos cristais, como em folha de samambaia, por exemplo, isso é típico de líquido amniótico, porque ele se cristaliza dessa forma e o conteúdo vaginal, quando a bolsa está íntegra na gravidez, não se cristaliza. E o outro é o pH vaginal. O pH vaginal na gestante varia de 3,8 a 4,5. O pH vaginal do líquido amniótico é em torno de 7,5. É alcalino. O da vagina é ácido. Se nós fizermos um teste de pH, pode ser com papel de nitrazina ou fenol vermelho, e der alcalino, significa que deve ter líquido amniótico dentro da vagina. Nenhum dos dois exames é patognomônico. Vocês veem aqui a grande dificuldade da gente fazer diagnóstico desses 15% que não são óbvios. Há alguns anos surgiu um exame moderno que dosa a microglobulina placentária. É uma microglobulina produzida pela placenta e que é abundante no líquido amniótico e que não tem na vagina, no conteúdo vaginal, que é só intraútero, lá dentro do líquido amniótico. Se a gente detectar essa microglobulina na vagina, é um exame semelhante ao da fibronectina. Se estiver presente na vagina, isso significa que a bolsa está rota. O exame, nome comercial dele, quando foi lançado, e até hoje só existe esse, é o AmniSure, que é, em inglês, Amni amniótico, Sure certo. Tá? É um exame simples, tem um defeito que ele é muito caro também, custa em torno, a última vez que eu vi, em torno de R$370 o kit para um exame. Ele vem um kitzinho com
um cotonete longo, um suave, um vidrinho cheio de um líquido que é o solvente e uma fita para fazer a reação. O que se faz? Pega-se esse cotonete longo, não precisa nem passar espéculo, introduz ele na vagina, 5, 6 centímetros, roda-se esse cotonete, retira-se da vagina, mergulha no solvente, no vidrinho que vem ao lado, e deixa aí por 1 minuto. O solvente vai absorver a microglobulina, se tiver, né, na vagina, e a gente retira o cotonete, descarta, e depois mergulhamos a fita nesse mesmo solvente. Essa fita tem um reagente para microglobulina. Se existir microglobulina aqui dentro, depois de 5 minutos a gente retira e lê. Se tiver só uma linhazinha na fita, a bolsa está íntegra, não foi detectada a microglobulina. Se tiver 2 fitazinhas, 2 risquinhos, a bolsa está rota, porque aqui foi detectada a microglobulina. Nós temos aqui um teste negativo, só tem uma faixinha. Aqui está a fita ou vidrinho, aqui a tampa do vidrinho, aqui o cotonete. E aqui um teste positivo, 2 faixas na fita. Então, o teste positivo ocorre quando a gente tem 2 faixinhas, 2 faixas, 2 risquinhos na fita de leitura. É um exame muito bom, muito interessante. Para dirimir as dúvidas, o problema dele é o custo. Ele deve ser usado, vejam bem, somente no caso de dúvida, aquele caso que você tentou tudo e não chegou a uma conclusão. Aí se usa o AmniSure, certo? Feito o diagnóstico, nós temos que partir para a conduta, seja lá como a gente fez, aqueles 85% que só olhou pelo espectro, cristalização, pH, etc. Aí nós temos que partir para a conduta. Chegamos à conclusão que é uma bolsa rota. Aí tudo vai depender da idade gestacional. Com 34 semanas ou mais, feto maduro acabou a gravidez. Interrupção. Isso vale também, vocês lembram, para trabalho de parto prematuro. Então, aqui no caso, a paciente não está em trabalho de parto, nós vamos ter que induzir o parto ou fazer cesariana, dependendo das condições da paciente. Com menos de 24 semanas é muito complicado, nós vamos analisar caso a caso. Essas pacientes, esses fetos dessas pacientes, eles não têm pulmão ainda, não têm nem alvéolo. O líquido amniótico é essencial para a formação dos alvéolos. O feto intraútero respira líquido amniótico, entra pelas vias aéreas do feto e ele induz a formação dos bronquíolos e alvéolos. E a falta dele não vai permitir a formação de alvéolo. Então, esse neném, quando nascer, vai ter hipoplasia pulmonar. Como existe um risco grande de infecção a partir do momento que a bolsa se rompe, a gente vai conversar com os pais da criança, a gestante e o marido, se for o caso. Se não houver companheiro, vai ser só com ela. Explicar toda a situação e a nossa opinião é que a gravidez deve ser interrompida. O neném não vai sobreviver, mas nós temos que pensar em proteger a mãe de uma infecção que pode ser grave e pode levá-la à morte. Isso tem que ser explicado para ela, mas ela e o marido decidem, não é a gente. Eles falam, queremos interromper ou não queremos interromper. Se ela falar não queremos interromper, nós vamos ficar com essa paciente internada até a interrupção espontânea. Ou a presença de infecção, porque na hora que aparecer a infecção, acabou o papo. Aí é a interrupção. Então, apareceu infecção, não interessa a idade gestacional, nós temos que interromper. Se fizemos o diagnóstico de infecção,
temos que interromper, porque daí para frente, em pouco tempo, essa paciente vai evoluir para infecção grave e uma septicemia. Mas e de 24 a 34? 24 nós já discutimos, 34 interrompe, mas de 24 a 34, se não tiver infecção, a conduta vai ser expectante, com a paciente internada. Então nós vamos internar a paciente, todo dia, várias vezes ao dia, monitorar a infecção com temperatura axilar, realizar leucograma de 2 em 2 dias, avaliar a sensibilidade uterina diariamente, palpando o útero, porque o útero muito sensível, doloroso, significa infecção, e verificar a secreção vaginal, se não está purulenta ou fétida. Vamos fazer o corticoide, se entre 24 e 34 semanas, na ausência de infecção. Se tiver infecção, não fazemos o corticoide, certo? E aí a pergunta, se a paciente entrar em trabalho de parto, a gente faz tocólise? Não, só vamos fazer pelo período que dê tempo de fazer o corticoide. Ou seja, por 48 horas. Aí fazemos a tocólise por 48 horas, fazemos o corticoide e daí deixamos o parto rolar. Se já foi feito o corticoide e a paciente logo depois entra em trabalho de parto, deixamos nascer. Outro cuidado, repouso no leito. Ela, em repouso, vai perder menos líquido amniótico. Então, a paciente só deve levantar para ir ao banheiro, no máximo. E ficar sempre de olho na vitalidade fetal, através de cardiotocografia de 3 em 3 dias ou do perfil biofísico fetal, que são métodos armados de se fazer diagnóstico de vitalidade fetal. Mas, na ausência desses métodos, podemos só estar monitorando os batimentos cardíacos fetais várias vezes ao dia. Em hospital que tem estudante de medicina, isso é uma maravilha, porque eles estão lá disponíveis sem fazer nada, a gente coloca eles para escutar o neném 4 vezes ao dia, pelo menos. O ideal seria de 3 em 3 horas. Se apresentar qualquer alteração de vitalidade, também interrupção da gravidez. Isso entre 24 e 34 semanas. Então, quando que a gente vai interromper aqui? Se houver infecção, sempre, e se a vitalidade fetal estiver alterada. Via de parto, de preferência a via vaginal, porque uma paciente com amniorrex prematura, ela está com a cavidade uterina potencialmente contaminada, mesmo que ainda não tenha sinais de infecção, a cavidade uterina está contaminada. Ao fazermos uma cesariana, nós vamos abrir essa cavidade dentro do abdômen da paciente. E podemos estar provocando uma infecção no peritônio, uma peritonite, que também pode ser grave. Então, nós fazemos todos os esforços para a via vaginal. É óbvio que se não puder ser, vamos supor, a paciente não está em trabalho de parto e ela tem uma cesárea anterior, a gente não pode induzir o parto, vai ter que fazer outra cesárea. O feto está em sofrimento, não dá para tentar o parto vaginal, vai ter que ser outra cesárea. Mas se não houver qualquer outra indicação, a preferência é pela via vaginal. E, com isso, acho que terminamos a amniorrex prematura. Vocês vão assistir essa aula, estudar, e nós vamos ter a oportunidade de discuti-la no dia 2, às 14 horas. Obrigado pela atenção.